Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação, né? Estamos aqui em dezembro, já termina o ano aqui, né? E o canal segue com todo o fôlego aí nos debates, né? Conforme, né, quem assistiu na semana passada, a gente abriu um tema para falar de política internacional, né, convidando também os partidos, né, da esquerda para opinar sobre esse tema, né, um tema bastante importante, né, porque, né, que precisa ser relevado, né, levado em consideração. Então, eu estou aqui com o Francisco, ele que é do POR, né, para a gente trocar essa palavrinha. Tudo bem, Francisco? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de participar de teu canal. E se tivesse que fazer uma apresentação, seria bem sintética. Sou uma pessoa que tem se dedicado grande parte da sua vida a construir o Partido Operário Revolucionário, procurando se constituir como um instrumento da revolução proletária e participando da luta pela independência política do proletariado. Essa seria a melhor síntese da minha apresentação. Maravilha. Então, Francisco, vamos aí para a primeira pergunta, né? Que inclusive foi a pergunta que eu fiz a primeira pergunta que eu fiz na semana passada, né? É o seguinte, assim, eu tenho acompanhado a política internacional e eu estou achando que está num cenário bastante polarizado, né? De um lado, a gente tem diversas manifestações, né, da direita, da extrema-direita, principalmente pautado, né, o lance da questão, né, dos movimentos antifascina. De outro lado, a gente tem, né, movimentos como o Black Matter Lives, né, e também greves de trabalhadores em diversos cantos do mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco desse cenário. Você acha que esse cenário está polarizado também, né? Como que o POR enxerga isso? Então, eu acho que do ponto de vista geral, se estivermos falando da polarização política, há dois aspectos que, a meu ver, são relevantes. O primeiro deles, que o que está se manifestando no campo da política burguesa, são diferentes contradições e disputas interburguesas, que nada mais fazem que refletir as condições e contradições da crise econômica no seio da própria burguesia. Aí você vai ver que, por exemplo, as eleições na América Latina têm polarizado no campo da política burguesa, de um lado, o nacional-reformismo, e do outro lado, as tendências da direita e da ultradireita. Agora, do ponto de vista mais geral, o que se percebe na situação política é que estão se potenciando as contradições de classe antagônicas, ou seja, de um lado, há tendências instintivas das massas a reagirem à ofensiva de contrarreformas e contra-revolucionária da burguesia contra suas condições de vida, e de outra, uma política abertamente contra-revolucionária da burguesia de avançar a fundo na destruição das condições de vida, de trabalho, e, portanto, avançar também a opressão nacional sobre as nações semicoloniais. Em termos gerais, estão esses dois aspectos da polarização política, que, embora há uma interdependência entre elas, é necessário distinguir para precisamente depois fazer uma avaliação política do que se passa no campo das divisões interburguesas e da política burguesa, e, do outro lado, poder caracterizar do ponto de vista dos explorados e dos demais oprimidos, como intervir nesse cenário de crise sobre um programa próprio e uma estratégia própria de poder. Essa seria uma síntese. Maravilha, Francisco. Você falou aí dessas disputas interburguesas, né? O que vem chamando a atenção, né? Que diversos governos de extrema direita, né? Como o governo Trump,
né, o governo de Israel, estão sendo substituídos por governos democráticos burgueses, né, como o do Biden, né, que da prática a gente sabe que não tem muita lá diferença, né, mas é importante ressaltar isso, né? Como que eu queria que você entrasse um pouco mais dessas disputas interburguesas, porque ao mesmo tempo é muito interessante. Ao mesmo tempo você tem, né, fenômenos como o do Biden, ao mesmo tempo você também tem, né, a extrema direita chilena. Como que você vê essa questão? É interessante essa questão por dois motivos fundamentais. Na medida que você faz uma caracterização científica correta do que está acontecendo no campo da política burguesa, você vai poder determinar e caracterizar qual a política que o proletariado deve ter perante essa situação. E do outro lado, também fazer as distinções entre os diferentes governos burgueses, porque embora todos possam expressar a ditadura do capital sobre as massas, a compreensão das formas que em cada momento adquirem seus governos são importantes pela questão da tática do proletariado em cada situação. Agora bem, sobre a questão da troca de um governo burguês por outro nos Estados Unidos, evidentemente Trump estava expressando as tendências fascistizantes no seio da burguesia, isso é evidente. Mas não foi um fenômeno particular, porque de fato foi um fenômeno político que foi se manifestando na Europa, na Grécia particularmente, na França, na Alemanha, na própria Inglaterra, também nas semicolônias, com suas próprias particularidades. E essas tendências fascistizantes, ultradireitistas, nacional-chauvinistas, na verdade estavam expressando o esgotamento do capitalismo nas condições em que a crise econômica não foi resolvida, quando estourou lá em 2008, e combinada à crise sanitária de 2019 foi agravando ainda mais. Então, essas tendências surgem da própria decomposição do capitalismo. A troca de Biden por Trump, na verdade, é uma mudança nos métodos e táticas aplicadas na política exterior. Mas se você vê o Biden, do ponto de vista geral, mantém a política nacional imperialista de Trump, que ela mesma decorre da necessidade do imperialismo norte-americano avançar na guerra comercial contra a China, de um lado, e do outro lado, manter as condições do intervencionismo imperialista no mundo todo, precisamente no marco das disputas concorrenciais com seus rivais mundiais, e do outro lado, poder avançar ainda mais a opressão das nações semicoloniais em função da conquista de mercados, fontes de matéria-prima, riquezas naturais e por aí vai. Então, essa mudança no governo dos Estados Unidos, na verdade, é um ajuste em quanto a táticas e métodos do nacional imperialismo norte-americano, mas não comporta uma mudança qualitativa na política exterior, portanto, nacional imperialista, dos monopólios do capital financeiro norte-americano. Respeito a Israel que você colocou, evidentemente, o que se passa na maior potência imperialista do mundo vai se refletir em todas as partes do mundo. No caso de Israel, houve um esgotamento do governo Netanyahu, que decorreu da própria crise econômica se refletindo no interior do país, e dos próprios conflitos interburgueses internos à burguesia sionista. No entanto, se você vê um novo governo, inclusive um governo de coalição, esse mesmo governo continua com as mesmas políticas gerais aplicadas por Netanyahu, porque está determinado pelo expansionismo sionista, na necessidade de incorporar as terras palestinas e os recursos das terras palestinas, e, portanto, avançar o expansionismo no Oriente Médio, que essa troca de governo não mudou. Eu queria fazer essa consideração geral, porque, inclusive, essa mudança do governo Trump, se você vê seus reflexos na política dos países, você vai ver, por exemplo, como colocou o Caio da outra vez, que ele deu esse exemplo, as mudanças nas relações políticas entre o imperialismo norte-americano e o Brasil. No entanto, para o imperialismo norte-americano, o Brasil ainda é um país com o qual não pode romper relações por mais governo direitoso que tenha ou não. Porque os interesses do imperialismo norte-americano
vão além de qualquer governo conjuntural nas semicolônias. O que vai mudar, em todo caso, é a forma que esse governo vai se relacionar e que medidas vai aplicar para impor seus interesses. Eu acho que essa seria uma explicação geral. Maravilha, você trouxe aí vários pontos interessantes, né? É, e acho que dá para entrar em vários temas aqui, né? O primeiro tema que eu quero entrar, né? Você fala também no começo no começo da sua intervenção, o Francisco, né? Que um Sim. aumento da contradição entre as classes, né? A gente pode analisar através da perspectiva mundial que a gente corre um risco de estar num processo pré-revolucionário? Acho que não. Talvez seja bom precisar. Porque, na verdade, o que você vê, na medida que vai sendo desmontada a política burguesa de isolamento social nos diferentes países, e houve tentativas ultralimitadas de retomada econômica, o que está surgindo à luz do dia é o grau e profundidade da barbárie social capitalista em toda a sua extensão. Milhões de desempregados, milhões de subempregados, pessoas que morrem de fome, alargamento da miséria, da pobreza e da carestia das massas. Então, paralelamente a isso, você vê os indicadores, que não vou colocar aqui, mas os indicadores mundiais vêm indicando, é também um aumento da concentração e monopolização das riquezas em poucas mãos. Então, do ponto de vista da lei geral do capitalismo, da concentração da riqueza em poucas mãos e a extensão da pobreza e miséria para as imensas maiorias nacionais, esse é o fundamento do choque entre as classes, esse elemento vem se alargando, vem se aprofundando. Se você vê de outro lado, que as tendências da lei de queda da taxa dos lucros dos monopólios, que é outra lei geral do capitalismo, vem impondo à burguesia, no quadro de uma queda da produção de valores mundial operada nos últimos 2 anos, que chega até 6, 7% a queda de produção de valor, isso significa que uma redução da produção de mercadoria e valores, no entanto, a concentração do capital se agravou. E como se agravou? Avançando as contra-reformas sociais, avançando a reforma previdenciária, avançando a redução dos salários, avançando a precarização do trabalho. Então, você vê que essa lei do capitalismo vem funcionando, mas na base de alastrar ainda mais as misérias na barbárie social. Isso significa que as condições objetivas para as massas se revoltarem contra essa situação existem. O problema fundamental que deve ser resolvido pela vanguarda e pelo proletariado é resolver o problema subjetivo de sua direção revolucionária, ou seja, como essa situação de miséria que obriga as massas a se rebelarem contra os ajustes e os ataques pode passar da luta defensiva, instintiva, pelas suas reivindicações mais imediatas, a uma luta política, o que exige a elevação da política e da consciência dos explorados sobre um programa revolucionário. Eu acho que essa contradição está manifestando porque, apesar de existir todas as condições para uma revolta gigantesca das massas, porque, na verdade, as massas já não aguentam mais, está faltando uma direção política capaz de traduzir esses instintos de levante que você vê em todo lado. 2019, no Equador, em Chile, na Colômbia, você vê o movimento das massas negras contra a discriminação e a violência policial nos Estados Unidos. Houve em 2016 greves gigantescas e poderosas na França, inclusive com ocupação de refinerias, de empresas, que confluíram com outros sectores de oprimidos, uma mobilização nacional contra o governo e os ajustes. Você vê as greves massivas na Índia, confluindo com o campesinato. Você vê também as greves na Indonésia, na região da Malásia, se erguendo contra a ofensiva da burguesia. Você vê no Chile o levante gigantesco das massas operárias e populares em 2019. Então você vê que as tendências objetivas da luta de classe estão presentes, mas elas não conseguem se projetar, se constituir como um movimento consciente em luta pelas suas próprias reivindicações,
porque lhe falta uma direção revolucionária, um programa revolucionário, capaz de traduzir esse instinto de revolta em política consciente. Eu acho que isso que está expressando essa contradição. Certo. Outra coisa que, do ponto de vista internacional, eu prestei bastante atenção e que eu não tive oportunidade de, né, debater sobre isso, né, na primeira entrevista, né, é que, né, eu vejo várias correntes, né, do próprio campo da esquerda, né, apoiando esses governos democráticos, né, burgueses, como do Biden, né, o Syriza da Grécia. Como que você analisa a postura dessas certas correntes? Olha, esse é um outro tema que eu acho de fundamental importância, porque está ligado ao problema anterior que a gente falava. Na medida que as massas elas carecem ou adolecem de uma direção revolucionária, de um partido marxista, leninista, trotskista, todo esse ímpeto, essa valentia, essa coragem que elas demonstram nas lutas, se elas não entroncam com uma política revolucionária, ou diluem ou são desviadas ao campo das soluções burguesas à crise. Um exemplo concreto que você vê é o do Chile, onde foram as massas que se ergueram instintivamente contra o regime de composição, impossibilidade de expressar isso em política revolucionária, vão acabar ou se diluindo, ou refluindo, ou apoiando uma saída burguesa como a Assembleia Constituinte, a crise política e a desgovernabilidade da burguesia. Muitas vezes acontece também que os partidos que você chama de esquerda, às vezes acabam em uma falsa polarização, por isso eu falei no começo das diferenças que estavam se dando no campo da política burguesa e as contradições fundamentais da luta de classe que entre o proletariado e a burguesia. No campo da disputa burguesa, a polarização existe, é um reflexo da crise. E como cada partido inserido nas relações concretas de cada país reflete essa crise. E você vai ver, por exemplo, que há setores do nacional reformismo que são apoiados pela esquerda. Aconteceu com o chavismo na Venezuela, aconteceu com o MAS na Bolívia, só lembrando, por exemplo, que no primeira eleição do MAS na Bolívia, o PO, o Partido Operário da Argentina, chamou a votar no MAS. E se você vê, inclusive, hoje, na situação do segundo turno no Chile, tem várias correntes, dentre elas o PCTU, dentre elas, inclusive correntes que estão dentro do PSOE, como Resistência, o próprio PCO, se não estou enganado, e outras correntes que chamam a votar de forma muito lavada, porque é um compromisso muito alto, chamar a votar um reformista que vai levar adiante um governo burguês, votar a Boric contra Kass. Mas podemos ser mais concretos ainda. No 2018, aqui no Brasil, quando foi colocada a disputa interburguesa entre o candidato nacional reformista Haddad e o Bolsonaro, até onde eu sei, todas as esquerdas chamaram a votar o Haddad contra Bolsonaro. Claro, foi explicado como uma medida tática para barrar o ascenso da ultradireita. O problema é o seguinte, que a ultradireita não é barrada no campo da democracia burguesa. Ela é barrada no campo da luta de classes. Inclusive o POR, que vão colocar, o POR falou o seguinte, se essas tendências antifascistas se encarnassem em organizações de massas dispostas a desenvolver a luta de classes e levar adiante um choque com o governo fascistizante que estava se consolidando, e nesse percurso o PT era parte desse movimento, talvez sob certas condições era possível chamar a votar no PT, sob essas condições concretas do percurso da luta de classes. Agora, quando você chama a votar um governo burguês, já comprovadamente parte da burguesia, que governa para a burguesia como o PT, para derrotar o Bolsonaro, evidentemente você coloca, arrasta os explorados por trás do campo da disputa interburguesa, ou seja, da solução da crise, trocando o governo burguês por outro.
Por isso é importante sempre avaliar, do ponto de vista de classe, as disputas e as contradições no campo e no seio da própria burguesia, para não cair em que para não cair naquela falácia de que votando você vai barrar o problema que decorre da crise econômica, porque as tendências fascistizantes surgem da crise econômica, da decomposição do capitalismo. E precisamente por essa decomposição, a própria democracia burguesa vai decompor. E também vão decompor todas as correntes políticas burguesas que vão virar sempre, cada vez mais, refletindo esse percurso econômico e histórico de composição do imperialismo, à direita. Inclusive, aí um tema que é interessante debater, que é o seguinte, eu vou só colocar, em termos gerais, que você está vendo que os próprios governos nacionais reformistas, que se sobreviveram à crise econômica e pandêmica, a exemplo do chavismo, e do próprio governo sandinista, que tem outro percurso histórico, você vai ver que esses mesmos governos, talvez os mais radicalizados do ponto de vista do avanço das tarefas democráticas da nação oprimida, estão virando à direita, acompanhando o percurso geral da direitização da política burguesa. Certo é que com ritmos e métodos particulares. Sim, não, é bastante interessante isso que você coloca. Francisco, uma coisa Vale. que chama a atenção aí de todo mundo, né, e que é repetido aí na grande mídia, e alguns setores de esquerda reproduzem isso, né, é o isolamento do Bolsonaro, né, que eu falo que o Bolsonaro está isolado no campo da política internacional. Algumas pessoas falam aí do qual que é o papel do Brasil aí perante o mundo, né, com o governo Bolsonaro. Como que você vê esse isolamento, né, do governo, né, que você tem várias reuniões que o Bolsonaro conversa com o Carson, mas não conversa com os líderes nacionais? Entendi. Olha, eh, voltamos um pouquinho mais atrás quando começamos a falar. As mudanças na política burguesa mundial vão se refletir nas particularidades nacionais. Por exemplo, Bolsonaro teve um lugar de destaque enquanto ele expressava também uma movimentação nos Estados Unidos com o governo Trump. Ele expressava essas tendências ajustadas às particularidades de nosso país. Mas o isolamento de Bolsonaro tem que ser sempre colocado em termos relativos. Do ponto de vista do apoio das frações decisivas da burguesia, Bolsonaro já não conta com esse apoio. Sectores ligados diretamente ao imperialismo e ao capital financeiro estão almejando a saída de Bolsonaro para a solução da crise política. Por isso, grande parte dos setores dominantes da burguesia e sectores dos latifundiários da oligarquia estão apoiando ou estão procurando, pelo menos, sem muito êxito por enquanto, constituir e fortalecer uma terceira via. Certamente, nas condições em que pode ter um ascenso da luta de classes, vamos supor, como uma hipótese, é possível que a própria burguesia, perante a incapacidade de erguer uma terceira via, capaz de centralizar o conjunto das forças burguesas por trás de um programa comum, acabe se orientando mais uma vez a Bolsonaro. É uma das possibilidades. Mas também não se deve perder de vista que para resolver o problema da crise política, há dois aspectos que são fundamentais, para a burguesia, pelo menos. Uma delas, equacionar as violentas contradições econômicas. Dar uma saída à crise econômica, a queda dos lucros, a retomada dos negócios capitalistas e por aí vai. E do outro lado, contar uma contenção da luta de classes. E nesse sentido, o PT tem cumprido um papel muito relevante, porque ele tem bloqueado as tendências instintivas de luta do operariado dos demais oprimidos e tem subordinado essas tendências, como você viu na greve de 2017,
contra a reforma trabalhista em 2019, contra a reforma da Previdência, que houve manifestação de tendências grevistas muito fortes nacionais, eles contiveram, desviaram e traíram essas tendências. Então, é possível também que, a depender das circunstâncias, um governo do PT que vem se direitizando abertamente, não vai ser um governo do PT daquela época, vai ser um governo do PT ajustado às condições concretas do recurso da crise econômica e da ofensiva da burguesia contra a vida das massas. Portanto, um governo direitizado se comparado aos governos anteriores. E, nesse sentido, um governo do PT pode ser muito relevante para uma contenção da luta de classe pelo controle que ele tem sobre os sindicatos. Mas, ainda, na situação concreta, está claro que a burguesia procura uma troca de um governo que é imprestável de muitos pontos de vista por um outro governo burguês, fisiologicamente orgânico da burguesia, e por isso está na procura de uma terceira via. Se ela constituir ou não, é parte de um percurso que ainda está se desenvolvendo. Mas qualquer seja a resposta, seja Lula contra a terceira via, seja Lula contra um Bolsonaro fortalecido, a troca de um governo burguês por outro, pode modificar, como eu tinha falado de Biden, ajustar alguns métodos. Um governo do PT nessas condições talvez se apoie mais na negociação com as centrais sindicais, procure acordos amplos com os partidos, etc. Mas, de qualquer jeito, vai avançar na ofensiva traçada pela burguesia imperialista contra as massas. O que vai mudar, como Biden em relação a Trump, são métodos e a combinação, por exemplo, de determinadas concessões com uma violência política mais dirigida a determinados grupos. Pode ser essa situação. Certo, Francisco. Né? E ainda nessa toada aí de discutir política nacional e política internacional, né, a gente acompanhou no último, acho que faz 1 ou 2 semanas atrás, que o Lula fez uma tour, né, pela Europa, conversando com alguns líderes, indo fazer palestra em algumas faculdades na França, né? Como que você viu essa movimentação toda aí do Lula? Do ponto de vista geral, evidentemente o Lula está procurando um apoio social em setores da burguesia imperialista, fundamentalmente europeia, que ainda tem grande relevância no conjunto das relações políticas e econômicas mundiais. É parte da procura de um apoio social burguês amplo, porque, do ponto de vista eleitoral, o Lula evidentemente tem um grande apoio, ainda entre as massas, que não completaram sua experiência com um governo do nacional reformista até as últimas consequências. Mas, evidentemente, isso se choca com os interesses de outras frações da burguesia imperialista, que procuram um governo mais orgânico, mais ligado aos interesses da burguesia que não o PT. Mas essas são movimentações que vão se fazendo no campo da política burguesa, e que Lula está expressando essas movimentações da política burguesa para fortalecer sua possível candidatura, que tem ainda um percurso longo por ser percorrido daqui para frente. Então, o que eu vejo é que o Lula, e o partido vê que o Lula, no sentido de vir se direitizando, essa procura de apoios burgueses, de frações da burguesia imperialista, vem precisamente no sentido de acalmar qualquer temor que possa existir de que um governo Lula vai ser como no período anterior, que, claro, como tinha uma alta econômica, a burguesia ganhava palhas de dinheiro, tinha lucros extraordinários nessa conjuntura, evidentemente derramava determinadas migalhas que eram repartidas entre os explorados. Mas essas condições econômicas hoje não existem. Então, o governo Lula, um possível governo Lula, ciente disso, sabe que vai precisar de um apoio burguês bem forte para equacionar as tendências da crise do lado e poder garantir a governabilidade burguesa, que é um elemento central de qualquer governo
que se eleva ao poder, ao comando do Estado, manter a governabilidade burguesa, que é necessária para a própria burguesia ir à frente com seus planos de ataque às massas e à nação oprimida. Essa seria a minha apreciação geral sobre esse ponto. Sim, o Francisco, eu vejo muitos setores, inclusive da própria esquerda, né, exaltando, né, a relação que Lula tem com alguns líderes nacionais, né? Sim. Eu vejo isso com uma certa preocupação, sabe, o Francisco? Porque às vezes eu acho que essa relação que muitos exaltam pode significar uma relação de submissão do Brasil ao imperialismo de uma medida, né, digamos assim, não tão grotesca como é o Bolsonaro, mas uma medida que ainda preocupa para quem luta pela soberania nacional, por questões democráticas, como eu levantei aqui, né? Como que você vê esse discurso, né, da militância de alguns setores de esquerda? Olha, talvez, em termos gerais, com a mesma preocupação que você. A questão é a seguinte, eu acho. Quem acreditar que um governo, vamos supor que Lula é eleito, que o governo Lula vai dar um salto à soberania nacional, o que significa que você vai dar um salto ao desenvolvimento das forças produtivas internas, portanto, alavancar o desenvolvimento industrial, criar fontes de emprego, avançar a estatização de setores estratégicos da economia, porque sem isso não tem soberania nacional, que vai avançar na resolução dos problemas, das tarefas democráticas que ficaram inconclusas, que a própria burguesia não vai resolver, como, por exemplo, a revolução agrária. Então, quem acreditar que um governo Lula, nas condições que o capitalismo se decompõe, que o regime burguês e sua democracia formal se decompõem aos olhos vistos, e que tem dado um salto à frente, a ofensiva da burguesia contra os explorados, quem acredita, então, que o governo Lula vai enfrentar essas tendências gerais da economia da burguesia mundial está completamente errado. Por isso é importante voltarmos ao que estávamos conversando antes. Se você não tem essa compreensão mais profunda do processo histórico em seu conjunto, você não vai ver que, na verdade, Lula, com diferença de métodos, com diferença inclusive de táticas políticas, etc., vai ser um governo burguês, portanto, vai governar para a burguesia. Qual é a importância de caracterizar a diferença, por exemplo, entre Lula e um governo de Bolsonaro ultradireitista? Precisamente adoptar a tática de luta das massas a essas diferenças, mas sua estratégia não muda. Qualquer que seja o governo burguês do plantão, em qualquer país do mundo, as massas são obrigadas a combati-lo no campo da sua independência política e sobre seu programa próprio. Isso, por exemplo, tem a ver com o que conversamos há pouco tempo atrás. Boric é um filho natural da aliança que esteve na base da redemocratização no Chile, que preservou as heranças e a estrutura da ditadura pinochetista. Boric foi criado no campo da política burguesa que garantiu os interesses monopolistas, da opressão nacional e o avanço à completa miséria das massas chilenas que hoje elas vivem. Quem acredita que votando Boric, por exemplo, você derrotando eleitoralmente um fascista convicto como Castro, você vai dar um passo na independência política do proletariado? Quem acreditar isso deve explicar, fundamentalmente, como é possível votar e apoiar a conformação de um governo burguês e, ao mesmo tempo, desenvolver a luta das massas contra qualquer governo burguês. Evidentemente, cada situação política vai exigir uma tática diferente. Nas condições atuais, teria que estar na situação do Chile para ver todas as minúcias, os problemas concretos, para poder definir e dizer para você
qual seria a posição tática correta nesse momento, em que circunstâncias, com que limites, etc. Mas do ponto de vista geral, como fazem aqui algumas correntes chamar a votar a Boric contra Kast, simplesmente para barrar o ascenso da ultradireita, é porque não compreenderam que a ultradireita não se fortalece eleitoralmente, ela tem base social concreta. Expressa uma fração da burguesia imperialista, incapaz de resolver seus problemas a não ser atacando a fundo a vida das massas, e expressa fundamentalmente como base social mais coesa a pequena burguesia que está completamente apavorada do rumo da crise e está vendo como as condições de existência social estão sendo destruídas e procura alguém que a salve. Se a democracia não serve para salvar a pequena burguesia, vá puta que pariu. Desculpa a linguagem. Tudo bem. Mas essa foi uma expressão concreta do que aconteceu na Alemanha. A Alemanha, a pequena burguesia, acompanhou a política fascista, que era uma política imperialista de rapinha do mundo, de divisão do mundo pela via da força, porque ela mesma pretendia resolver seus próprios problemas de classe. Então, se você não vê as bases sociais do fenômeno, do movimento, e não vê como elas se refletem com suas contradições na política, você nunca vai ter uma política de independência de classe. Por exemplo, você já viu, aqui no Brasil, por exemplo, PCO, há largo tempo, já vem trabalhando pela campanha de Lula. A resistência vem elaborando materiais que estão justificando por que Lula deveria ser presidente. Inclusive até dá conselho de quem deveria ser o vice-presidente para ter uma chapa mais à esquerda. Você tem também algumas correntes que ficam acima do muro, que ainda não sabem se vão apoiar nas segundas circunstâncias. Do ponto de vista do POR, acreditamos que se as circunstâncias se desenvolverem como estão colocadas hoje, com suas variações, evidentemente a defesa da independência política das massas vai passar pela defesa de um voto programático, de não ir a votar, de que as massas defendam suas posições, suas conquistas perante a burguesia que tenta arrastar elas ao campo da solução burguesa à crise. Mas, por isso, é condicional que estou te falando. Por enquanto, como estão traçadas as condições, chamar um voto a Lula hoje, evidentemente, é chamar um voto a um programa reformista de direita, que vai avançar no ataque às massas, que não vai modificar absolutamente nada. E vou te dar um dado. No último Fórum Social Mundial que houve, virtual, um ex-ministro, que agora não lembro o nome, do PT, quando foi perguntado no Fórum Social Mundial, supostamente um marco da esquerda progressista, blá, blá, blá. Quando foi colocado se o PT avançaria revertiria reformas, claro, estava perguntando contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, terceirização, etc. Não, ele falou que não se tocaria nisso. Quanto muito, se avançaria a discutir alguns aspectos mais negativos. Se você vê essa relação, o mesmo se passa no campo das fábricas, nas fábricas. A burocracia sindical petista já não negocia no campo dos interesses do proletariado e dos demais oprimidos. A burguesia petista, expressão da degenerescência do reformismo, e acompanhando sua direitização com suas formas particulares, ela está defendendo o programa do patronato. Do patronato. Portanto, você vê que todos os elementos em diferentes âmbitos da luta de classes e das relações entre as classes estão expressando uma tendência concreta. A burguesia é incapaz de resolver os problemas das massas, a burguesia é obrigada a avançar na opressão social e nacional, e, portanto, qualquer governo burguês de plantão que estiver sem que se apresente uma luta gigantesca das massas sobre sua própria política, vão continuar com suas variações, com seus métodos particulares, na mesma trilha. Certo. Outro elemento bastante importante para a gente discutir em relação à política internacional, essa relação entre Estados Unidos e China. Como que você vê essa disputa geopolítica? Eu acho que esse é um aspecto decisivo da crise.
Inclusive, você falou isso com Caio. Evidentemente, no percurso do nosso debate vão surgir as diferenças, porque há diferenças de caracterização. A questão é a seguinte: entre a China e os Estados Unidos há uma velada, acobertada, mas violenta guerra comercial. Quando a China começou um processo da restauração capitalista, o capitalismo que já na década de 70 se chocou com os limites, a acumulação e reprodução ampliada de capitais, portanto, com a lei tendencial da queda da taxa dos lucros dos monopólios e com a crise de superprodução, ela precisava para o capitalismo precisava para aliviar as contradições internas, expandir seu domínio sobre as economias estatizadas daqueles países que tinham expropriado a burguesia, uma válvula de escape às contradições do capitalismo. A China abriu as fronteiras nacionais à penetração dos monopólios do capital financeiro. Sob essas condições, o imperialismo, fundamentalmente norte-americano, teve um grande crescimento, ou pelo menos equacionou as contradições internas que vinham se desenvolvendo no seio dos monopólios, do capital financeiro, etc. Mas, como todo processo na vida é dialético, portanto contraditório, na medida que serviu ao imperialismo norte-americano e europeu para desafogar suas contradições internas, maciça penetração de valores, de capital, na base da exploração de uma mão de obra super explorada e rigidamente controlada, deu saltos aos lucros monopolistas, mas também desenvolveu as forças produtivas internas da China. Chegou um ponto em que essas forças produtivas internas têm se desenvolvido a tal ponto que elas já não cabem dentro das fronteiras nacionais da China. Necessariamente, o expansionismo da China é produto, de um lado, da penetração imperialista no país, do processo da restauração capitalista, mas também da necessidade da China manter as suas cotas de crescimento e de expansionismo comercial, avançando na extensão do controle sobre fontes de matérias-primas, mercados, etc. E aí que entra em choque de conflito com os Estados Unidos. Nos últimos 40 anos, a produção industrial e de valores dos Estados Unidos, em termos gerais, estou falando, vem retrocedendo. A China vem avançando. Hoje a China tem uma fatia maior do mercado mundial que os Estados Unidos. Esse é um problema, porque os Estados Unidos não controla a economia chinesa. Ele não pode determinar em função de que se realiza o expansionismo chinês. E aqui é um aspecto da crise mais profunda que traz uma diferença com o que foi colocado por Caio, que é a seguinte: esse expansionismo chinês, esse desenvolvimento das forças produtivas, se deram sobre a base da economia estatizada. Certo é que há ramos da economia chinesa que elas estão sob controle de uma oligarquia burguesa em formação. Mas o conjunto, ou as forças, ou as frações das forças produtivas nacionais mais importantes são estatizadas e estão sob controle de uma burocracia totalitária. Essa economia estatizada não foi a criação de nenhuma burguesia chinesa. Foi o produto da Revolução Proletária na China. Portanto, uma conquista da Revolução Proletária. O problema de fundo para o imperialismo é precisamente que essa economia estatizada tem que ser desmontada. Mas para ser desmontada, se deve acabar também com o controle político de uma burocracia totalitária, uma burocracia que surgiu do processo da degenerescência da Revolução, sobre a economia. O Caio comentou assim, se não estou enganado, talvez você possa me corrigir. Que fracções burguesas? É verdade. Mas as fracções burguesas estão sob controle político da burocracia chinesa, que é um produto da degenerescência da Revolução Proletária e que ainda mantém o controle sobre a economia estatizada. Então, nesse sentido, inclusive na Rússia acontece isso, já que vamos a tocar a questão, podemos ligar esses dois problemas.
Na Rússia, o processo de restauração capitalista foi ainda mais avançado que na China. Mas se você vê o conjunto das propriedades estatais da indústria e do controle sobre o sistema financeiro, o Estado tem controle sobre os processos chaves da economia russa. E o Putin é uma expressão de uma das frações da burocracia, ligado ao aparelho de agência da inteligência da Rússia. E você vê o seguinte na Rússia também, que também vem concreto, como na China. Um burguês que sai por fora do que é dictado pela própria burocracia, ele vai preso. Ou ele é tirado do controle da empresa e assume o Estado. Durante estes últimos 30 anos na Rússia, pelo menos uns 6, 7 oligarcas russos, burgueses, foram removidos ou foram em prisão. E suas propriedades passaram ao controle do Estado. Então, falar que a burguesia está constituída na China e na Rússia é um erro. É um erro nesse sentido. Porque você não deve ver as formas, as questões formais, mas a essência do Estado, qual é a base social do Estado. Para não entrar em muita explicação, só para colocar uma posição de princípio geral, eu acho que essa permanência do controle da burocracia sobre o ritmo da restauração capitalista na Rússia e na China, me sendo um problema e uma entrada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem remover essa burocracia. Ela quer tirar, derrubar essa burocracia para tomar posse por completo do aparelho econômico. Não existe nenhum governo burguês que não esteja apoiado sobre a propriedade privada dos grandes meios de produção. Na China você não vai encontrar, e na Rússia não vai encontrar. Apenas alguns setores. Mas, inclusive, setores na Rússia e na China estão sob controle da economia por meio da burocracia chinesa. Então, eles também não têm um controle absoluto de seu próprio desenvolvimento dos negócios. Eles dependem do que é dictado pela própria burocracia. Se eles não cumprirem, vão presos. A Rússia é um exemplo bem concreto disso. Então, para ver o que se acontece no choque entre Estados Unidos e a Rússia de um lado, os Estados Unidos e a China de outro, o importante se ver para mim é o seguinte: enquanto persistirem as fronteiras nacionais que foram erguidas e produto das revoluções proletárias, o conflito entre a China e a Rússia de um lado e o imperialismo em seu conjunto, fundamentalmente Estados Unidos de outro, vai ser um elemento permanente de conflitos mundiais. E se você vê no leste europeu, no Oriente Médio e no norte da África, os países que mais estiveram envolvidos sob intervencionismo imperialista, guerras fratricidas, conflitos nacionais e étnicos, de um jeito ou outro estavam sob influência ou da burocracia russa e eram parte da União da República Socialista Soviética depois desagregada, ou estão no campo da ação e das rotas comerciais que influenciam a China. O Afeganistão, Síria, Líbia, você pode ver inclusive Ucrânia, toda a região dos Balcãs, são as regiões mais convulsivas do planeta. Por quê? Porque estão esse choque entre o imperialismo que necessita expandir seu domínio da economia mundial e, para isso, colonizar abertamente a Rússia e a China, ou, em última instância, se não conseguir isso por vias pacíficas, as tendências bélicas vêm se agigantando. Não se trata de prognosticar guerra, mas se você vê o percurso do armamentismo, por exemplo, tem crescido mais nessas regiões que em qualquer outro lugar do mundo. E quando é um país que não está diretamente próximo dessas fronteiras nacionais convulsivas, são países vassalos ou que estão por detrás das movimentações das potências em luta pelo reparto do mundo. O que é concreto é que o reparto do mundo que surgiu da pós-Segunda Guerra Mundial está completamente esgotado e tem que ser repartido de novo mundo. A guerra comercial parte desse percurso. Se não resolve por vias pacíficas e diplomáticas, as tendências bélicas irão se fortalecendo. Mas essa é a posição geral sobre a visão desse conflito do Partido Operário Revolucionário. Só para finalizar sobre esse ponto, porque na verdade é muito rico, dá para um debate, inclusive entre várias correntes, debatendo ao redor das diferentes concepções que a gente tem. Isso seria muito rico para
o debate programático, inclusive, de nosso ponto de vista, para desenvolver. Mas, enfim, essas condições também estão indicando para o proletariado e demais oprimidos por onde passam as linhas mestres da elaboração do programa da Revolução Proletária nas condições concretas. Porque, por exemplo, se os Estados Unidos atacar a China, com a concepção que eu acabei de explicar para você, nós seremos obrigados a colocar do lado da defesa do Estado operário altamente degenerado, por mais rasgos totalitários e ditatoriais que ele possa ter, contra o imperialismo. Se os Estados Unidos desembocar por qualquer via num choque militar contra a Rússia, o povo vai se colocar do lado da Rússia, a partir desse análise que eu te expliquei aqui, contra o avanço do imperialismo norte-americano. Porque o que a gente vai estar defendendo precisamente aquelas conquistas da Revolução Proletária que, embora completamente deformadas, ou quase que deformadas completamente, ainda existem, e a fonte do poder de uma burocracia que se resiste a perecer. Porque Trotsky fez uma caracterização, e até que alguém comprove a caracterização de Trotsky errada, que era a seguinte: um retorno da Rússia e de qualquer país que expropriou a burguesia como um eslabão, como um elo, desculpa, do capitalismo mundial, só pode ser na condição de semicolônia. Não existe espaço para potências com muita soberania nacional no campo da avanço dos monopólios na opressão nacional e do mundo todo. Como isso não se verifica na Rússia, na China, a questão é perguntar por quê. Quais são as raízes econômicas, sociais, políticas, etc. Para não cair em falsas apreciações. Como o stalinismo era brutal, inclusive dizimou a vanguarda revolucionária, então a gente devia abandonar a defesa das conquistas revolucionárias da Revolução Proletária. Inclusive Trotsky deu essa luta. Não se deixem guiar pelas formas, mas vejam o conteúdo social dos estados que estão em choque. Não se trata de defender a burocracia, se trata de defender o que ainda resta das conquistas do proletariado, que foram conquistadas com suor, com sangue, e milhões de explorados que morreram. Então você não larga essas conquistas simplesmente por uma avaliação moral, dizer, como eles são ruins, são sanguinários, então abandona. Não é assim que os revolucionários procedem. Certo, isso aí dá um debate bastante interessante, né? Porque eu particularmente tenho uma visão um pouco distinta da China e Sim. da Rússia. Eu vejo que o capitalismo se restaurou, né, completamente nesses países, né? Tanto é que a antiga burocracia, né, do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista Russo hoje gerem os interesses do capitalismo, né? Você ainda vê resquícios da Revolução Chinesa e da Revolução Russa hoje nesses países? Está me perguntando? Tô. Então, certo. Eu vou dizer o seguinte. A questão, acho que, a meu ver, é não cair nos formalismos. Não estou falando por você, mas em geral, como avaliação política e de classe científica, marxista, em última instância, que é o seguinte: a burocracia chinesa é um produto da Revolução Proletária. Em que sentido? De sua degenerescência. O estrangulamento da democracia operária, o estrangulamento do programa internacionalista que encarnava, o fechamento da revolução dentro das fronteiras nacionais, o atraso de outros percursos revolucionários no mundo, em diferente medida, vão convergir em fortalecer uma casta parasitária que usufrui das conquistas revolucionárias. Isso é concreto, uma análise histórica comprovado por Trotsky. A questão é a seguinte: uma burocracia dessa natureza tem uma contradição, porque ela surge da degenerescência da revolução, mas ela extrai seus benefícios do controle da economia estatizada. Isso é concreto. Uma relação concreta entre
a base econômica e a sua superestrutura política, com suas particularidades. Uma burocracia surgida dessas condições históricas concretas, ela não pode assumir o programa burguês assim como troca de camisa. Evidentemente, a burocracia, como ela se afasta do proletariado e rompe seus nexos com os explorados, e a partir de usufruir das conquistas revolucionárias, ou seja, tirar sua própria benesse de casta, ela vai começar a expressar, internalizar o interior do Estado operário as pressões da burguesia imperialista. Isso é concreto, também é concreto. Mas, para que a burguesia assuma o poder de um Estado operário, primeiro, ela tem que destruir a propriedade, todas as conquistas da propriedade social, que é o fundamento material sobre o qual paira a burocracia. Se você não destrói isso, você mantém a sobrevida de uma burocracia que controla o conjunto do processo da economia de um Estado. E isso se verifica na China. Se verifica concretamente na China. Porque o Estado, há pouco tempo atrás, ele determinou e fez uma lei, inclusive, no último congresso, que o Estado tem todo o direito de intervir em determinadas condições sobre qualquer empresa privada, para controlá-la se for necessário. Onde se viu uma burocracia de um Estado capitalista que tem essa força social para impor à própria burguesia sua vontade? Isso não existe. E por que pode fazer isso essa burocracia chinesa? Porque ela não é uma burocracia que surgiu do capitalismo, mas da degenerescência do socialismo. E tem uma base material, porque nenhuma casta, nenhuma burocracia pode se manter no poder se não tem uma base material. Não existe no ar. E a força da burocracia chinesa reside precisamente no controle dos ramos chaves e dos processos chave da produção social na China. Senão, essa burocracia se derrubaria com um soprar do vento. Isso não acontece. Se você não explica isso, é difícil compreender por que uma burocracia, que embora tenha essa raiz histórica e social concreta, ela avança continuamente a restauração capitalista. Pelo que coloquei anteriormente. Como ela é incapaz de desenvolver o programa do proletariado, porque ela rompeu com o marxismo, rompeu com os princípios do internacionalismo proletário, da democracia operária, etc., para sobreviver, ela vai ter que oscilar entre se apoiar nessas conquistas e dar vazão às tendências burguesas. E nessa oscilação que ela tem, como uma casta intermediária entre duas classes sociais, ela vai apoiando no percurso histórico mais na burguesia que no proletariado. Mas, se deixa de se apoiar nessas conquistas do proletariado, estou falando das conquistas da economia estatizada, a produção da propriedade social, ela vai ser derrubada do poder. Ela vai deixar de existir como casta nessas circunstâncias históricas. E por enquanto, isso não se verificou. Aí está o problema do fundo. Tem que verificar. A burguesia controla o Estado, sim ou não? A burguesia tem seus partidos constituídos que dominam o Estado, sim ou não? A burguesia, através de seus partidos, determina a política econômica, sim ou não? Na China, eu gostaria que alguém me demonstrasse que é assim, mas não é assim, que define o Partido Comunista. A não ser que alguém fale que o Partido Comunista virou um partido burguês. Então, é outro debate que teriam que comprovar. Mas na própria Rússia, que inclusive é favorita para poder inclusive ver a questão, dizer que está restaurado o capitalismo, como é possível que um cara como Putin possa mandar preso a qualquer oligarca que ele ver como um obstáculo à sua política, que é um reflexo da burocracia estatal que está plenamente instalada no aparelho do Estado e tem base na economia? Eu, há tempo atrás, eu vi, na medida que é possível pesquisar esses dados, você vê que os sectores-chave da economia russa, de uma forma ou outra, estão sob controle estatal. Ou tem a chave de ouro, que se chama na possessão das ações. Eles podem decidir a composição dos diretórios, eles podem determinar as políticas das empresas, sem necessidade de ter a propriedade das empresas. Mas é o Estado que tem o monopólio, por exemplo, do comércio exterior. E
através desse mecanismo do comércio exterior, ele pode regular e, inclusive, determinar as relações que a burocracia tem com a própria classe burguesa em formação. Mas, por exemplo, você tem partidos burgueses na Rússia, isso é verdade. É uma diferença com a China, que é partido único. Mas, qualquer seja o partido burguês da Rússia, você vai ver que todas as figuras presidenciais, ou seja, todos os chefes de Estado da Rússia, surgiram de alguma fração da burocracia. Todas. Como é possível isso, então, explicar? Eu acho que quando se debate essas questões, tem que ver todos esses aspectos. Porque uma coisa que não se pode fazer, a meu ver, na política, é se guiar por sombras. Em que sentido? Como a China tem uma política de desenvolvimento das relações de produção capitalista, o que é verdade, isso significa que é restaurar o capitalismo? Não, pelas condições que foram aqui explicadas, a meu ver. E por que a China desenvolve as relações capitalistas de produção no seio da sua economia? Precisamente por as tendências restauracionistas. Mas essa combinação de relações de produção capitalista com controle burocrático é uma deformação do percurso histórico da degenerescência das revoluções que ficaram encarceradas dentro das fronteiras nacionais. Também explicou Trotsky esse negócio aí. Então, acho que sempre partir dos princípios, ver seu desenvolvimento histórico e ver os fenômenos em suas contradições, para não ver o movimento unilateral das coisas. Maravilha, ô Francisco. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso papo, tá bem legal, né? Em relação ao Oriente Médio, né? Eu Sim, vi, né, por parte de alguns partidos de esquerda, como o PCO, o pessoal exaltando muito, né, o que aconteceu lá, a retomada do Talibã. Eu acho bastante complicado isso, porque, né, é preciso enfrentar o imperialismo, é preciso, mas o Talibã é um grupo reacionário de extrema direita, né? Contrário aos direitos das mulheres, contrário aos direitos, né, das minorias e tudo mais, né, da qual, né, a classe trabalhadora tem que abraçar essas bandeiras, né? E eu fiquei meio assim em crise com essa postura, né? Tipo, foi vitória, né? A gente tem que comemorar isso ou não, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, do Afeganistão, para a gente finalizar o nosso papo. nossa, vai ficar interessante esse papo. Enfim, eu também assisti a tua entrevista anterior e acho que também aqui vai ter divergência, mas sempre é bom colocar os aspectos de divergência. Primeiro, pelo que eu entendi do PCO, ele celebrou a vitória do Talibã como vitória da esquerda, em termos gerais, não com essa claridade, mas ia por aí. Outros agrupamentos, como o MRT, PCTU e outras correntes que provêm do tronco do morenismo, de Nahuel Moreno, elas falam que não se trata de nenhuma vitória. Portanto, também não, a derrota do imperialismo não significa a vitória dos assalariados, trabalhadores e por aí vai. Agora, a questão é a seguinte, de novo, parece-me que as coisas não podem ser colocadas de forma unilateral. A dialética ensina que você tem que ver os fenômenos em sua multilateralidade, suas contradições e desenvolvimento. Por que estou falando isso? Porque no caso do Afeganistão, a questão é concreta. Tinha um intervencionismo imperialista e uma ocupação militar pelo imperialismo de uma nação oprimida. Primeiro fato. Segundo fato, havia um movimento de resistência, evidentemente obscurantista e reacionário do ponto de vista social e político. Mas a questão é saber o seguinte, porque os movimentos e as lutas não se realizam no abstrato, no vazio. O problema é ver as condições concretas que se realizam. Se você tem uma nação opressora e uma nação oprimida, o ponto de vista de princípio, antes de mais nada, é se colocar do lado da nação oprimida contra a opressora. Isso está repetido por todos os clássicos do marxismo. Você não vai ver nenhum desvio de percurso nesse princípio.
Agora vem a parte mais difícil, que é avaliar, nesse choque entre a nação oprimida e a nação opressora, quais são as forças sociais que estão atuando. De um lado, bem claro, você tem o imperialismo, que é o mais carniceiro, genocida do mundo, em toda a história do capitalismo, que oprime, massacra, dizima populações. Basta ver Japão explodindo por uma bomba atômica, para impor seus interesses de domínio do mercado mundial, da fonte da matéria-prima, da rota comercial, por aí vai. Essa é uma caracterização social de um dos contendentes, para colocar nesses termos rápidos. Do outro lado, você tem um movimento obscurantista e reaccionário em seu conteúdo político e social. Mas aqui está a questão. Por que esse movimento não surge da nada? Veja bem. Esse movimento reaccionário obscurantista expressa o atraso político e social da nação oprimida, que é o Afeganistão, que durante séculos foi invadida, oprimida, mantida no atraso, pelo imperialismo. Então, esse aspecto obscurantista e reaccionário desse movimento talibã é um produto histórico dessas condições. Mas, ainda assim, o Talibã, por encarnar a realidade concreta do país que se ergue contra a opressão imperialista, é uma manifestação da nação oprimida. Se você não apoia na luta concreta pela derrota do imperialismo aos talibãs para a derrota do imperialismo, você não está do lado da nação oprimida, não. Você poderá fazer abstrações. Estamos do lado dos trabalhadores, mas os trabalhadores como estão presentes aí no Afeganistão? Me explica. Como se manifestam as contradições de classe dentro do Afeganistão? Certo, tem proletariado? Tem. Tem movimento camponês? Tem. O proletariado raquítico? Mas existe. Mas ele está erguendo sobre sua própria independência de classe, sobre a sua própria fisionomia de classe? Não está. O conjunto da nação Afeganistão é uma nação oprimida, atrasada. Portanto, esse movimento político e social expressa essas condições. Como superar essas condições? Evidentemente, deveria ter uma luta pela derrota do imperialismo, de um lado a expulsão, mas também trabalhar para que as massas afegãs, fundamentalmente o proletariado, superem o obscurantismo e o reaccionarismo pequeno burguês do Talibã. Mas você não faz isso por fora da luta de classes. Bem, aqui um outro exemplo que foi, também dividiu as esquerdas, dá para um debate muito amplo, que foi o Estado Islâmico. Com as particularidades do caso, o Estado Islâmico foi uma manifestação das mesmas contradições. O Estado Islâmico, que ninguém fala, que ele surgiu da resistência das massas iraquianas contra a ocupação militar do Iraque pelos Estados Unidos e as potências. Mas como não tinha um desenvolvimento de uma política proletária independente, as massas não tinham avançado no campo do seu programa próprio, as massas se revoltam e adquirem a fisionomia política da realidade concreta que eles acham a seu redor, e que é o atraso, é o tribalismo, são as diferenças étnicas. Mas, apesar de todos esses desvios que obscurecem o caráter da revolta, elas ainda expressam a revolta das massas contra a ocupação imperialista. Você sempre tem que ver, nos choques mundiais, as forças sociais que agem por trás. O Caio falou uma coisa assim, que foi, não se pode apoiar o Talibã. A gente não apoia o governo talibã, vamos deixar claro. Mas no percurso histórico da luta do Talibã pela derrota do imperialismo, nós, Partido Operário Revolucionário, apoiamos o Talibã contra os Estados Unidos. Simples. Uma vez operado a mudança da situação política, a tática e a luta contra o Talibã ocorre sobre outros condicionamentos. Porque quando você, vamos supor, hipótese, você tem um pequeno núcleo revolucionário no interior do Afeganistão, que faria o POR? Lutaria no seio das massas do Talibã para tentar extrair as massas do obscurantismo, do reaccionarismo, etc., etc. Mas não abandonaria o campo da luta anti-imperialista. Porque, por princípios abstratos, por não se misturar com o atraso e o reaccionarismo talibã, você facilitaria a derrota, vamos supor, do imperialismo, então você está com a bússola perdida. Mas é uma posição do partido perante a situação.
Com o Estado Islâmico, a mesma coisa. Todas as esquerdas, MRT, PCTU, PCO e por aí vai, falaram nem o imperialismo, nem o Estado Islâmico. Ou seja, não estamos com a nação opressora, mas também não nos posicionamos em defesa das condições concretas que se revolta a nação oprimida. A política não se faz no ar, se faz nas relações concretas e é completamente contraditório. Precisamente por isso é difícil a elaboração de uma linha, dos métodos, de uma tática revolucionária consequente, porque você tem que ver todas essas questões, mas essa seria, para não estender e roubar teu tempo, não sei se ficou, pelo menos, exposto a posição política principista do partido, mas talvez seria bom, em algum momento, avançar nesses debates no conjunto de esquerda, para não cair no maniqueísmo e criticar as posições do adversário político, nesse caso, e das posições de outros partidos, a partir de coisas tiradas de contexto, um debate muito mais amplo, na verdade. Perfeitamente, é uma boa sugestão, né? Posso aí pensar para o ano que vem e trazer esses debates, né? Inclusive temos, né, uma surpresa, né? Da qual no dia 17, da qual o POR vai participar, né? Fico feliz por ter participado, né? Apesar das divergências, vocês são bem-vindos aqui, né? Para discutir política nacional. Então, acho que é isso aí, Francisco. Então, estamos encerrando, né, mais uma entrevista aí do Mesa de Debates, né? Quero aí agradecer a tua participação, né? Gostei aí das suas contribuições, acho que colabora e muito, né, para o debate. E passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer você e pelo espaço que você tem dado, não apenas supor para a defesa do seu programa, suas posições, mas também para criar as condições de exposição dos programas de todas as correntes que se defendem do marxismo e permitir aos que assistem ao teu programa poder fazer uma avaliação crítica de cada uma das correntes. Eu acho que isso é extremamente positivo. Queria agradecer por isso também o fato de me dar o tempo de expor as nossas posições, nossas ideias. E acho que isso, a avaliação final seria que bom que a vanguarda com consciência de classes faça um esforço para compreender, para conhecer, para assimilar o que se passa na situação política mundial e nacional, porque não há outra forma, a não ser se apoiando no marxismo, no materialismo histórico, no materialismo dialético, para poder extrair da situação caótica e de profunda violência contra as massas a possibilidade de esclarecer uma via, uma perspectiva capaz de tirar as massas do embrutecimento e aproximá-las de seu programa revolucionário. Eu acho que, embora um grão nesse vasto oceano, acho que esses debates ajudam nesse sentido. Então, maravilha aí, muito obrigado pelas palavras, né? Então, quero aí mais uma vez agradecer ao Francisco, agradecer também a você que está nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem, concordam com o Francisco? E se até mesmo discorda do Francisco, vamos fazer esse debate aí, né? O debate não se encerra ao final da entrevista, né? Curta a nossa página aí do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco para acompanhar aí as postagens das nossas, né, entrevistas que o canal faz, né? Além do mais, né, curta a nossa, siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, e acompanhe o nosso blog. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Francisco. Obrigado. Fique atento à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui.